Proposta aceita, Zenit toma decisão sobre Gerson, sinal verde para o acordo e Bruno Henrique é punido na Libertadores? Fala galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 200 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje o Flamengo encerra sua preparação para enfrentar a equipe do Botafogo. Amanhã, quarta-feira, no Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro, a bola rola às 19h30. Para o Flamengo, é fundamental vencer essa partida, já que perdeu a liderança para o Palmeiras, está na segunda colocação e o Botafogo é um adversário direto na parte de cima da tabela de classificação. Então os 3 pontos são fundamentais para o Flamengo seguir vivo nesse objetivo que é a conquista do Campeonato Brasileiro. Vale destacar que o próximo confronto, a próxima rodada, já é contra o próprio Palmeiras. Então são 2 duelos da parte de cima, da briga pelo título. E o Flamengo, inclusive, já montou a programação completa para esses 2 jogos. Ontem, segunda-feira, treinou na parte da manhã. Hoje, faz atividade na parte da tarde, às 3h30, e amanhã entra em campo às 7h30 da noite contra o Botafogo. Na quinta-feira, já se reapresenta focado no duelo contra o Palmeiras. Treina de tarde, às 3h30. Sexta-feira, treina na parte da manhã, às 9h30, assim como também no sábado, quando encerra a sua preparação para entrar em campo às 16 horas no Maracanã, contra a equipe alviverde. 2 jogos muito importantes, 2 jogos decisivos do Flamengo no Campeonato Brasileiro e o técnico Felipe Luiz tem decisões a tomar, tem questões a resolver, sobretudo no meio-campo, já que pode ter 3 desfalques para o jogo contra o Botafogo. O Saul segue a sua recuperação, apresentou uma melhora na inflamação do tornozelo esquerdo, mas há muita cautela do Flamengo em relacionar o atleta para este jogo. Vale destacar que ele ainda não treinou com o restante do elenco. Estava fazendo atividade na academia, ontem fez a transição, voltou a treinar no campo, mas ainda em separado. Então, a depender do que vai acontecer no treino de hoje, o Felipe Luiz define se relaciona ou não o Saul, mas com grande chance dele estar de fora, assim como também Alan e De La Cruz. Os 2 atletas apresentam dificuldades quando jogam na grama sintética. A partida vai ser no Newton Santos. Nesse tipo de piso, os 2 atletas já apresentaram em outras ocasiões desconfortos. Então há chances de não serem relacionados para esse jogo. A notícia boa para o meio-campo é o possível retorno do Eric Pulgar. Ele que está fora já há algum tempo, desde o Super Mundial de Clubes, quando sofreu a lesão, passou por cirurgia no pé direito e agora está recuperado. O Felipe Luiz pode contar com o atleta para esse jogo. Obviamente que quando o atleta fica um período grande em inatividade, ele precisa, demanda um tempo para ele voltar a melhor condição física, tempo de jogo, tudo isso leva um período, né? Mas há um otimismo da comissão técnica em poder contar com o Eric Pulgar novamente. E aí a questão ela é a seguinte, o meio-campo do Flamengo, se não puder contar com De La Cruz, Alan e Saul, tem um quebra-cabeça para resolver o Felipe Luiz de como vai ser o meio-campo da equipe contra o Botafogo. Volta o Eric Pulgar e já começa como titular ou ainda não? Segue como opção no banco de reserva. Se você fosse o técnico Felipe Luiz, tivesse esses 3 desfalques e o retorno do Eric Pulgar, o que você faria? Como você montaria o meio-campo do Mengão para enfrentar o Botafogo? Coloca aqui nos comentários a sua opinião, lembrando que a sua opinião é muito importante para nós, então comenta aí o que vocês acham e o que vocês fariam no lugar do técnico Felipe Luiz. E falando em Felipe Luiz, as conversas para renovação de contrato do treinador elas estão em andamento e a negociação ganhou mais um novo capítulo nesta data FIFA. A informação ela é a seguinte: o treinador e o empresário dele, Jorge Mendes, informaram à diretoria do Flamengo os valores e os termos desejados para a assinatura de um novo contrato. O acordo ainda está distante, mas há um otimismo entre as 2 partes de que cheguem a um denominador comum e a renovação ela seja concretizada. O Flamengo considerou as cifras, os valores pedidos pelo Felipe Luiz altos no primeiro momento, mas entende que é algo comum nesse tipo de negociação. O Mengão pretende fazer uma contraproposta para tentar achar um meio termo, achar o que pode ser melhor para as 2 partes. Nas conversas iniciais, as 2 partes enxergavam com bons olhos a renovação até o fim
de 2027, mas existe a possibilidade de um acerto por mais apenas um ano até o final de 2026. Uma outra pendência diz respeito ao valor da multa rescisória, principalmente para o exterior. A multa deste contrato era em torno de 3 meses de salário. Enfim, o Felipe Luiz colocou as suas cartas na mesa, aquilo que pretende. O Flamengo agora vai fazer uma contraproposta e há um otimismo grande para que a renovação ela aconteça, mas ainda não achou o ponto em comum. O Felipe Luiz tem um salário muito abaixo dos principais técnicos, dos técnicos campeões no Brasil, muito abaixo, muito inferior. Já havia um interesse do Flamengo de oferecer uma valorização salarial, um aumento salarial, mas o Felipe Luiz pediu além daquilo que o Flamengo pretendia. Então agora as conversas elas seguem em andamento e aguardar para ver como será o desenrolar desta situação. Falando em negociação, uma negociação que está perto de ser concretizada, a proposta inclusive já foi aceita, é a renovação de contrato do Arrascaeta. O jogador que estava interessado em renovar com o Flamengo, as conversas estavam acontecendo desde o início do ano, depois elas deram uma esfriada, ninguém mais falou muito sobre o assunto, mas agora está muito perto de acontecer e o Flamengo encaminhou a renovação do Arrasca, camisa 10 e faixa do Mengão. Os principais detalhes já foram acertados na tarde de ontem, segunda-feira, em uma reunião que aconteceu no Ninho do Urubu. Há uma pequena questão para a assinatura do novo contrato, mas que deve acontecer em breve. O Arrascaeta, inclusive, ele foi para as redes sociais e se declarou ao Flamengo no meio de todas essas questões aí, dessas reuniões que aconteceram ontem no Ninho. O Arrasca foi lá na sua rede social e publicou a seguinte frase, abre aspas para o Arrascaeta: "Não sei se fomos feitos um para o outro, mas se chegamos até aqui é porque continuamos escolhendo um ao outro todos os dias. Isso é como sermos feitos um para o outro", e um coraçãozinho vermelho e preto, então dando a entender que era uma declaração ao Mengão. A renovação de contrato do jogador é com um novo vínculo até dezembro de 2028, com extensão automática por mais um ano, mediante a metas de performance. O atual vínculo do Arrascaeta com o Flamengo era até o fim de 2026. O uruguaio terá uma valorização salarial que o colocará entre os maiores salários do elenco. Além disso, também vai receber luvas nesta renovação de contrato, que está muito perto de ser oficializado. O Flamengo já prepara o anúncio para essa oficialização. O jogador aceitou a proposta, tá tudo certo, apenas alguns ajustes para que em breve seja anunciado essa renovação. Arrasca, que já demonstrou várias vezes que quer permanecer no Flamengo, já falou inclusive de querer se aposentar no Flamengo, tem uma relação muito bacana desde que chegou no Mengão lá em 2019, uma história escrita, tem um respeito muito grande pelo clube, conquistou muitas coisas no Flamengo e quer continuar, então tá tudo muito bem encaminhado para que isso aconteça. E agora, antes de eu falar sobre a situação do Gerson, eu vou falar sobre Bruno Henrique, o jogador que foi punido na Libertadores por conta do jogo contra a equipe do Estudiantes lá na Argentina, o jogo de volta. O Bruno Henrique ele tinha sido denunciado por fazer gestos obscenos em direção à torcida do Estudiantes. Ele foi multado por conta desses gestos obscenos, mas está liberado para jogar pelo Flamengo contra o Racing na semifinal da competição. O atacante foi advertido e fica à disposição do Felipe Luiz nas semifinais. A multa foi de $25 mil, cerca de R$136 mil. Bruno Henrique participou da audiência na última sexta-feira. Em depoimento, o atacante relatou que não teve a intenção de iniciar a provocação à torcida adversária. Testemunhas foram ouvidas durante o julgamento e agora o Flamengo vai recorrer, mas o atacante está punido com essa multa e ainda, mesmo assim, disponível para jogar a semifinal da competição. Uma notícia boa para o Felipe Luiz, que poderia ter, né, esse desfalque por conta de uma possível punição maior que o tiraria das partidas. Não vai acontecer. A punição foi apenas a multa. O Bruno Henrique, então, disponível para este duelo decisivo da Libertadores. Agora eu vou finalizar atualizando vocês a respeito da situação do Gerson, o Zenit, que tomou uma decisão em relação ao ex-coringa do Mengão. A informação ela foi trazida pela ESPN no programa Fala a Fonte e ela é basicamente a seguinte: o clube russo não está satisfeito com o Gerson, o jogador também não se adaptou ao país, à cultura, não está feliz na equipe e o clube decidiu que quer negociar o Gerson com o Palmeiras. Inclusive, o Zenit chegou a avisar intermediários de que,
Caso o Palmeiras deseje avançar pela contratação do Gerson, seria possível envolver o jovem atacante Riquelme Felipe na negociação. Os russos que já demonstraram interesse na contratação do cria do Palmeiras, abrindo uma negociação de algo em torno de 12 e 15 milhões de euros pelo jogador. Nesse momento, não há um acordo entre o Zenit e o Palmeiras. Não há qualquer negociação entre o Zenit e o Palmeiras, mas há um interesse claro, já exposto pelo Zenit, em negociar o jogador que não está feliz, o Zenit também não está feliz, a adaptação não foi legal, o Gerson quer voltar para o Brasil, o Zenit topa negociar e já colocou também essa situação do Riquelme Felipe como uma possibilidade de entrar nessa negociação e conseguir ter o retorno do investimento que foi feito na contratação do Gerson e também ter esse jogador que o Zenit já tem interesse em contratar e já demonstrou em outra situação que queria contratar. Tá nas mãos do Palmeiras, se vai seguir adiante, se vai começar uma conversa, se vai ir adiante nessa possibilidade de negociar com o Zenit, de colocar o Riquelme Felipe na negociação, tá nas mãos do Palmeiras. Ainda não há nada concreto, ainda não há nenhuma negociação oficializada, mas há uma decisão tomada de que o Zenit não quer permanecer com o Gerson e o Palmeiras pode ser o próximo destino do Coringa, ex-Coringa do Mengão. Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Eu quero agradecer primeiro ao Lucas Mendonça, ele que ficou na última semana trazendo as informações para vocês. Eu tirei um período de folga, uma semaninha de folga, estou de volta, mas agradecer ao Mendonça que manteve vocês bem informados durante todo esse tempo. Estou de volta e te peço para você compartilhar esse vídeo com seus amigos. É muito importante você mandar para os seus amigos, também é muito importante você curtir, porque quando você curte, você dá um recado pro YouTube de que o conteúdo ele é relevante e aí entrega para mais gente. Também quero te pedir para você se inscrever no canal. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada do que está acontecendo no futebol brasileiro, no futebol internacional e principalmente aqui no Clube de Regatas do Flamengo. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau!